Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Terceira Igreja Batista aqui em Bebedouro. Eu sou o pastor Lázaro e quero te dizer que você é muito bem-vindo ao nosso meio. Obrigado por você estar aqui conosco acompanhando esses vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê um joinha, escreva um comentário, compartilhe esse vídeo, acesse todo o conteúdo do canal, temos vários vídeos da palavra do Senhor e com certeza vai ser edificante para a sua vida. Amém? Irmãos, mesmo que virtualmente, mesmo que afastados, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos continuar prestando culto a Deus. Todas as quintas, todos os domingos, um vídeo novo vai sair para cada um de nós, para que Deus continue falando conosco. Amém? E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 90, versículo 1 e versículo 2. Só esses dois versículos. Salmo 90, versículo 1 e 2, que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha que palavra bonita, irmãos. Desde que o mundo foi criado, antes de tudo isso, Deus é Deus. Amém? Eu quero te convidar a fechar seus olhos, abaixar a sua cabeça, para que nós possamos orar e entregar a nossa vida diante do Senhor. Amém? Pai de amor, Deus de glória, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos com o Senhor. Reunidos, ó Pai, mesmo que virtualmente, como igreja, para adorar o Teu nome, para glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar, Senhor Deus, com os meus irmãos, podendo, ó Pai, falar da Tua palavra, aprender com a Tua palavra para a glória do Teu nome. Continua, Senhor Deus, conosco, nos ensinando, nos abençoando, e que nós, ó Pai, possamos sair daqui, Deus, diferentes, transformados pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, um tema que eu queria comentar com os irmãos nesse vídeo é um tema muito interessante da gente pensar a respeito de soberania. Soberania, algo que tem sido falado durante muito tempo. O que é soberania? Quem que é soberano? Quem não é soberano? O que é a soberania? Enfim, a palavra soberania, ela vem do latim, que são duas palavras. Ela deriva do supremitas e potestas, que significa poder supremo. E é um poder soberano quando não existe um outro superior a ele. Né? Então, disse de um poder soberano quando não se existe um poder superior a esse poder. De acordo com Jean Bodin, nascido em 1530 e falecido em 1596, soberania refere-se à entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Olha só que interessante. Uma entidade que não conhece alguém superior, nem externamente e nem internamente. E o que é essa aí soberania interna, soberania externa? O que quer dizer esse monte de coisas aí? A soberania interna, ela significa que o poder do Estado, ele é o mais alto existente dentro do próprio Estado. O poder do Estado é o mais alto existente dentro do próprio Estado. Soberania interna. E a soberania externa significa que as relações são recíprocas entre estados. Não há subordinação ou dependência entre eles, e sim um respeito, uma igualdade. Então, a soberania interna é o Estado como poder supremo e uma soberania externa é cada um sendo soberano. Então, se a gente for resumir isso tudo, nenhum igual pode interferir no outro. Por exemplo, um país, ele não pode interferir naquilo
que um outro país está fazendo. Um estado não pode interferir no que o outro estado está fazendo. Uma cidade não pode interferir no que a outra cidade está fazendo. Cada um é soberano dentro dos seus domínios. E olha só que interessante isso. Cada um é soberano dentro dos seus domínios. E olha só, irmãos, dentro de nossas casas, cada um de nós é soberano. Os nossos iguais não podem interferir naquilo que fazemos dentro das nossas casas. Quem são os nossos iguais? Vizinhos, talvez parentes, talvez amigos, não podem interferir naquilo que nós estamos fazendo dentro das nossas casas. Somos soberanos também dentro dos nossos domínios, dentro das nossas casas, mas somos regidos por leis e nós temos que obedecer essas leis enquanto cidadãos. Então vamos pensar para entender isso tudo. Se nós falarmos de pessoas que são falhas, elas podem e com certeza elas irão cometer algum tipo de erro que vai articular as suas decisões para os seus próprios benefícios. O ser humano, como falho, vai articular as suas decisões em benefício próprio, conscientemente ou inconscientemente. Ninguém vai querer sofrer dano, sofrer prejuízos. E aí é que está o detalhe. É uma soberania falha. Porque se existe uma soberania perfeita, né? Se a gente for contar com uma soberania dentro de um Estado, algo perfeito, todos estão plenamente realizados. E olha só que interessante. Vamos olhar então dentro da soberania religiosa. Nós podemos entender que cada religião ela é soberana dentro dos seus domínios. Dentro das nossas igrejas, nós somos soberanos dentro dos nossos domínios. As nossas assembleias são soberanas, elas têm decisões soberanas dentro dos domínios da igreja. Cada cidadão tem o direito de crer naquilo que quiser. Cada cidadão tem esse direito. Ninguém tem o direito de forçar o outro a aceitar alguma ideia pela imposição. Eu não sou obrigado a aceitar uma ideia por uma imposição. Você não é obrigado a aceitar nenhuma ideia por imposição. Não podemos aceitar ideias por imposição. Foge e quebra a nossa soberania. Uma coisa interessante, eu vou deixar no link desse vídeo, fixado aí na descrição do vídeo, um link para você baixar esse livro. O livro chama Rumo e Prumo, que é uma publicação da Convenção Batista do Estado de São Paulo, juntamente com a Ordem dos Pastores Batistas da Seção do Estado de São Paulo. Olha só o que é dito nesse livro, que são pilares da doutrina batista. Cada pessoa é competente e responsável perante Deus das próprias decisões e questões morais e religiosas. Cada um é responsável perante Deus das suas questões religiosas, das suas questões morais. Cada pessoa é livre perante Deus em todas as questões de consciência. E ela tem o direito de abraçar ou rejeitar a religião, bem como de testemunhar a sua fé religiosa, respeitando o quê? Os direitos dos outros. Olha só, irmãos, que coisa interessante que nós temos como pilar da denominação batista. Cada um tem o direito de seguir aquilo que achar melhor. Existem direitos na Constituição Federal e esses direitos são plenamente respeitados pela denominação batista. Eu falo pela denominação batista, não posso falar de outras denominações, mas a denominação batista, ela respeita esses direitos fundamentais. Certo? Então, a gente pensar em
soberania religiosa. Pastor, então eu tenho que parar de pregar o evangelho? Eu não vou mais pregar o evangelho para ninguém, já que cada um tem o direito de crer naquilo que quiser? Nós vamos chegar lá. Pensando no âmbito, irmãos, da soberania religiosa. A soberania de Deus representa o seu poder máximo e absoluto sobre todas as coisas existentes na terra, de acordo com a maioria das crenças religiosas. Então, irmãos, a maioria das crenças religiosas acreditam que existe um ser soberano. Eles acreditam que existe alguém que comanda todo o universo. Em findadas religiões dizem isso. Vamos dizer então do cristianismo. O cristianismo entende que existe um poder soberano que rege todo o universo. E esse é o poder do Senhor nosso Deus. Ele emana, ele controla todo o universo. Nada do que está acontecendo hoje pega Deus de surpresa. Nada do que está acontecendo hoje Deus já não sabia. Nada do que está acontecendo hoje ou que já aconteceu dentro da história não teve a permissão de Deus. Tudo que aconteceu, Deus permitiu. Olha só, Deus permitiu. Vezes, por causa da desobediência humana, Deus permite o mal por causa da desobediência humana. Vezes, as bênçãos chegando nos seres humanos por causa da obediência. Podemos dizer então que existe um Deus soberano e que é maior do que todos os outros deuses. A gente vê lá nos profetas tantas vezes Deus falando a respeito de deuses de pau, de pedra, de madeira, de ouro, de bronze, que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Ídolos, deuses de madeira, que é feito a mesma madeira, é feito o ídolo e a mesma madeira é feita para ser queimada. Então, existe essa soberania de Deus em cima de outros deuses. E não apenas de outros deuses. E aí é que nós vamos entrar na nossa mensagem de hoje. Antes que os montes nascessem, ou que criastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é soberano desde a eternidade e o será por toda a eternidade. Guarda isso dentro do seu coração. Deus é soberano. Nada do que está acontecendo está fora do controle de Deus. Deus tem o controle de tudo nas mãos. Tudo que está acontecendo na minha e na sua vida, Deus tem o controle. Você não perde, Deus não perde o controle. Está tudo de acordo com o controle de Deus. Vamos pensar aqui então na soberania de Deus sobre outros deuses. Vocês lembram lá, por exemplo, Elias e os profetas de Baal? Que está descrito lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 24 até o 39. Eu não vou ler todo, eu vou ler algumas partes do que eu separei alguns pedaços dessa passagem. Elias dizendo, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Olha só o que Elias fala para os profetas de Baal. Então os profetas de Baal clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia. Eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção.
Olha só, irmãos, então, os profetas de Baal ofereceram todo o sacrifício que foi proposto, ou o desafio que foi proposto por Elias, e fizeram todo o ritual que eles sempre faziam. Então, irmãos, Elias orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou eu, o teu servo, que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando viu isso, o povo todo caiu prostrado e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Está lá então, mais uma vez, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24 ao 29. Depois você vai lá e dá uma olhada na história inteira. Irmãos, olha só, os profetas de Baal profetizaram, os profetas de Baal gritaram, os profetas de Baal buscaram ao seu Deus, clamaram desde a manhã até a tarde e nada aconteceu. Deus então, através de Elias, mostra para toda a nação que ele é soberano sobre todos os outros deuses. Elias ora e Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural sobre aquele local. E todo o povo então grita: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, prostrados. Olha só, irmãos, Salmo 95, versículo 3. O Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Deus, então, ele é soberano. Deus é soberano sobre todos os outros deuses. Olha só, e vamos continuar então. Deus, ele é soberano sobre aquilo que não existe. Aí você vai falar para mim: pastor, como é que Deus vai ser soberano sobre alguma coisa que não tem? Além da soberania sobre outros deuses, Deus, ele é soberano sobre o nada. No princípio, Deus criou os céus e criou a terra, e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. No princípio não havia nada. Deus cria os céus e a terra pelo poder da sua palavra. O Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Romanos capítulo 4, no final do versículo 17. Deus sendo soberano sobre as coisas inexistentes. Olha só, irmãos, o tamanho da soberania do nosso Deus. Deus, ele é soberano sobre todos os deuses, ou sobre todos os outros deuses. Deus é soberano sobre aquilo que não existe. Deus é soberano sobre a natureza. Lembra quando o povo saiu do Egito no Êxodo? Você vai encontrar toda essa soberania de Deus a partir do capítulo 5 até o versículo 14, até o capítulo 14, que mostra todas as pragas que Deus derramou sobre o Egito. Deus sendo soberano sobre a natureza. Piolhos, moscas, rãs, gafanhotos, saraiva, os rios, enfermidades no corpo. Olha só o tamanho da soberania do nosso Deus. E não só isso, Deus não só se mostrou soberano sobre a natureza nessa passagem no Egito. Deus se mostrou soberano sobre todos os deuses do Egito, sobre todos aqueles que os egípcios prestavam culto. Porque cada uma das pragas, irmãos, correspondia a um deus do Egito e a sua falência. Deus soberano se mostra soberano
sobre a natureza, se mostra soberano sobre as coisas que não existem, se mostra soberano sobre outros deuses. Esse é o nosso Deus. Esse é o tamanho do nosso Deus. Deus sendo soberano sobre todas as coisas. E não somente isso, irmãos, Deus soberano sobre as enfermidades na pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças no povo. A notícia se espalhou por toda a Síria e o povo trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Olha só, irmãos, a soberania de Deus pregando as boas novas do reino, as boas novas, as boas notícias. O reino está próximo, o reino de Deus está vindo na terra, o reino de Deus é chegado na terra. E não somente isso, mas Deus soberano, curando todas as sortes de enfermidades. As pessoas indo em direção a Cristo com fé, sendo curadas, recebendo a sua cura através da sua fé. Deus soberano sobre todas as enfermidades. Deus soberano sobre todos os deuses. Deus soberano sobre aquilo que não existe. Deus soberano sobre a natureza. Deus soberano sobre as enfermidades. Deus soberano sobre todos os demônios. Marcos capítulo 5, versículos 6 ao 10. A passagem do endemoniado gadareno. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. E Jesus então manda eles para os porcos, e os porcos se precipitam, morrem. E essa notícia se espalha na cidade. E aquele homem que outrora endemoniado vira um pregador da palavra do Senhor. Isso é uma outra passagem, uma outra história. Mas Cristo, Deus na pessoa de Jesus Cristo, se mostrando soberano sobre os demônios. Os demônios se submetem a Cristo. Os demônios não conseguem com o poder, com o nome de Jesus. Irmãos, isso é importante, porque às vezes nas nossas casas, na tua casa, às vezes está com poder de demônios. A importância de orarmos no nome de Jesus. Jesus expulsa esses demônios. Senhor, em nome de Jesus eu expulso esses demônios do meu lar. Demônio do alcoolismo, do divórcio, da infidelidade, do adultério. O demônio que não quer ver minha família feliz, que não quer ver a sua família feliz. Ore com fé. Cristo é soberano. Deus é soberano. Não é no teu nome, mas é no nome dele. Não é no meu nome, mas é no nome dele. Deus soberano sobre a morte. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois se aproximou e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Lucas capítulo 7, versículo 12 ao 15. Irmãos, e algumas outras e várias histórias que Cristo ressuscitou pessoas. De Cristo curando enfermos que estavam à beira da morte. A filha de Jairo, Talita, cume, menina, levante-se. Todos riram de Jesus. Mas Jesus
é soberano sobre a morte. Ele no terceiro dia foi ressuscitado, triunfou sobre a morte, é soberano. Cristo é soberano. Cristo é soberano sobre o poder da morte. E agora, irmãos, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, e é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Irmãos, lembra lá no início que eu falei a respeito da soberania humana? Que a soberania humana acaba sendo falha, porque o soberano acaba querendo puxar sardinha para o seu lado. Deus não aceita suborno e não age com parcialidade. Aquilo que o homem plantar, aquilo ele vai colher. Se o homem plantar coisas boas, ele vai colher coisas boas. Se ele plantar coisas ruins, ele vai colher coisas ruins. Deus é justo, é um soberano justo. E agora eu fico pensando o seguinte: diante de tudo isso que nós falamos, diante de tudo isso que nós conversamos, será que é inteligente da minha parte entregar a minha vida a esse Deus soberano? Será que é inteligente da sua parte fazer isso? Entregar a sua vida a Ele? Será que Ele é capaz de dar um rumo diferente à minha e à sua vida? Será que esse Deus soberano tem essa capacidade? Será que é prudente eu colocar nas mãos dele aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida, que é a sua vida? Será que é prudente da sua parte você abrir mão da sua vida e se entregar a Jesus? Pensa aí um pouquinho. Um Deus totalmente soberano, um Deus que não falha, um Deus justo. Será que é prudente da minha parte eu me entregar a esse Deus? Viver debaixo da soberania dele, será que é prudente? Eu tenho uma resposta para todas essas perguntas. E todas elas, a resposta é sim. Deus, ele é totalmente soberano. Vale a pena eu abrir mão da minha vida e entregar para ele. Vale a pena e é inteligente da minha parte eu me entregar a Jesus. É prudente eu colocar na mão dele a minha vida. É prudente, porque Deus, ele é suficiente para nós. Deus é suficiente para cada um de nós. É como um rei bondoso, que quer o bem de todos os seus súditos e faz o melhor para que todos os seus súditos vivam em paz. É como um governante que quer o melhor para todos os seus governados e faz tudo aquilo que está ao seu alcance para que o seu povo viva em paz. Só que o nosso Deus é um soberano e ele é o Deus do impossível. Ele quer o melhor para cada um de nós. Agindo ele, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Se entregue a Jesus, abra o seu coração. Aquilo que eu falei lá no início, os preceitos batista, da Igreja Batista, cada um é responsável por si diante de Deus. Ninguém é obrigado a crer naquilo que eu creio. Mas se o Espírito Santo tocou em você, se esse vídeo falou com você, se a palavra do Senhor falou com você, não vire as costas. Abra o seu coração. Deixa que Deus tome conta da sua vida. Deixa que o Espírito Santo entre na sua vida e te molde. Entregue a sua vida a Cristo. Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Eu quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos ao teu nome, te agradecemos e te engrandecemos, porque tu, Senhor, és soberano, soberano sobre tudo, e o Senhor não aceita suborno, o Senhor é justo.
Obrigado, Deus, pelo teu grande amor. Obrigado porque hoje nós podemos fazer parte da tua família através do sacrifício de Cristo. Obrigado, Jesus, porque nós estamos diante do Senhor. Continua conosco, nos guardando, nos abençoando, nos livrando, para a glória do teu santo nome. Senhor, somos gratos a ti por tudo. Continua conosco, nos guardando. Continua conosco, sendo soberano nas nossas vidas. E Pai, eu quero colocar diante de ti esse Senhor que ainda não abriram o seu coração ou não se entregaram inteiramente a ti, não entenderam, Senhor, que tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor possa abrir o coração, que cada um, Senhor, possa entender a realidade do teu amor, entender, Senhor, que tu queres o melhor para cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, meus queridos. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Eu te peço que, se você ainda não o fez, faça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe um joinha, digite um comentário, fale conosco, compartilhe esse vídeo, assista aos outros vídeos do nosso canal, temos muito conteúdo. Que o Senhor possa continuar com você e que essa semana seja uma semana de bênçãos, que Deus possa abrir as portas que estão fechadas para você, para a glória do nome dele, e que você possa glorificá-lo, porque ele é soberano sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e até mais.